Ô, gente, ontem, né, a gente estava aqui na oração, a gente veio de manhã e quando eu fui orar, é uma coisa que eu sempre clamo, é pela terra, né, pela terra que a gente vive. Eu clamo muito por aqui. E quando eu fui orar, eu estava orando assim: Senhor, faz as pessoas dessa nação, deixa esse povo ver o quão necessitado de Ti eles são, porque nós somos muito necessitados de Deus, muito. E eu estava orando, e aí veio algo no meu coração, e eu comecei a orar aquilo que vinha no meu coração. Saiu algo assim: Senhor, essa geração é uma geração que tem sido trabalhada para não reconhecer pecado como pecado. E quando eu orei isso me machucou, sabe? Uma geração trabalhada. E vou falar o mais doído, às vezes com a ajuda dos pais. Às vezes nós que somos cristãos ajudamos nisso. Trabalhada para não reconhecer pecado como pecado. Tem sido dado nomes diferentes ao pecado. Eu no meu Face, eu tenho algo que é colocado, Live Action, se eu não me engano o nome, que fala sobre aborto, né? O nome FENSE, hoje em dia, para assassinato de crianças, é pro-choice. É pro-choice, não é assassinato de criança, sabe? E eu sou uma pessoa, gente, eu não gosto da coisa levinha, não. As fotos que tem nesse pro-choice, esse é pro-life que eu tenho, que é o Live Action, são fotos muito pesadas. E a minha mãe sempre dizia assim: o que os olhos não vê, o coração não sente. Então eu prefiro ver. Sabe por quê? Porque se eu ver, eu vou ver o raio da realidade que está diante de mim, que é uma realidade miserável. Eu pedi o Azaf para separar duas fotos. Elas não são tão chocantes quanto as outras que tem, mas eu queria que a gente visse. Olha só, é uma criancinha segurando no coração da mãe, tipo, me livra, porque é desse jeito que eles fazem aborto, né? Olha lá, enfia aquele aparelho e corta aos pedaços a criança. A outra, Azaf, é uma criança, é uma vida. Se a gente não se doer, que a maioria das pessoas na nação acha que tirar algo assim, uma vidinha de dentro da pessoa, terminar com uma gravidez, é direito da mulher matar e dar nome de pro-choice? Isso está certo? Está certo nós, como cristãos, de alguma maneira, está conectado com coisas que são ligadas a isso? Vocês param e pensam e me diz se está certo. Gente, o nosso coração, eu vou falar uma coisa, infelizmente não tem sido muito tempo que isso tem me incomodado, não. Começou ano passado, só que isso está acontecendo há muito tempo. Eu li um livro que chama O Paradigma. Se alguém quiser ler algo forte que vai mexer com a tua vida, você pode me pedir emprestado, que eu te empresto. Chama O Paradigma. Ele fala assim, que lá no tempo de Jezabel e... Como é que era o nome dela? Acabe e Jezabel. Jezabel era uma rainha que ela vinha de outro país, e lá as crianças eram assassinadas, elas eram oferecidas aos deuses, sacrificadas a Maloca, a demônio, né? E ele fala assim nesse livro: qual a diferença que tem daquilo que se fazia lá e o que se faz hoje? Eles ofereciam as crianças para ter prosperidade, para conseguir coisas. Quanta mulher que fala que não quer ter filho, que vai impedir ela de ter a vida dela em plenitude, de alcançar o que ela quer alcançar? Qual a diferença? Só que ele coloca isso no livro de uma forma que te choca. Ele coloca a verdade. Se você quer enxergar, porque por isso que eu gosto de ver a foto, porque quando você vê, te incomoda.
Porque a gente ficar só ouvindo, a gente não se incomoda, a gente não ora contra a situação. Uma das coisas que eu tenho orado, Senhor, a gente não pode aceitar. Gente, quando uma mulher decide fazer aborto, Deus vai cobrar dela, vai ser sobre a cabeça dela o sangue daquele inocente. Quando uma nação, um governo financia aborto, vai ser sobre a nação. Aí fique tranquilo, porque não vai estar por muito tempo a terra na prosperidade. É impossível uma terra em que mata uma coisinha daquela ali, que mata, ficar em prosperidade por muito tempo. A gente não vai ter mais os Estados Unidos para a gente morar, não. Porque a gente vem para cá por causa de como essa nação é. Pelas coisas que tem nela. Entendeu? É uma nação próspera, é uma nação em que o ser humano ele tem direitos. É uma nação assim, uma nação em que o ser humano tem liberdade e ele usa e abusa dessa liberdade do modo mais promíscuo que se tem. Essa que é a verdade. Não dão valor, um pingo de valor à liberdade que se tem. Menospreza, cospe. Essa é a verdade, tá? Então, se coisas como essa não machucar a gente e a gente ser conectado com coisas que aprovam isso, vamos parar e vamos pensar. A gente não pode defender nada que defende isso. Gente, por isso que eu gostei tanto desse livro, porque ele é tão pesado o modo como ele fala sobre essa situação de assassinato de criança. Ele fala, gente, Deus abomina isso, é coisa que Deus odeia. Deus tem projeto. Lá em Jeremias, eu estava lendo um verso que foi tão lindo, que estava falando assim, Jeremias 1,5 fala assim: antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci, antes que saísses da madre eu te consagrei e te constituí profeta para as nações. Deus tem projeto para cada criança que é gerada. Aí uma mãe vai lá e tira. Quem era para mais proteger, vai e arranca fora. Enquanto tem tanta mulher louca para ter um filho, tem quantidade de criança que está sendo sacrificada na nação a cada dia. Gente, é terrível. E o quanto que isso está incomodando a gente? O quanto que isso te incomoda? Porque está me incomodando, mas ainda não está me incomodando o suficiente. Está sendo uma luta agora, porque o presidente vai ter que escolher o próximo juiz da Suprema Corte. E ele, a tendência dele, ele tem que escolher alguém que é pela vida, pro-life. Então o pessoal está se matando porque eles não querem alguém que seja escolhido um juiz que é pela vida. Não querem. Então estão fazendo um estardalhaço. Estão fazendo tudo para mudar a situação de lei, para que o presidente não tenha a dizer nisso. O pessoal está pulando que nem praga do inferno. Porque não quer que o sujeito ponha homem, ponha lá alguém que é pela vida. Gente, o último governo dos Estados Unidos financiou aborto, não só aqui, África e outros lugares do mundo. Quer dizer, não está satisfeito de trazer a maldição só para a terra que vive, não. Quer acabar com a terra que vive e de preferência com as outras também. E a gente, tapados, não queremos ver. Não quer saber, não é nosso filho. Não é da nossa família. Para que a gente vai ligar? E a gente vai nessa vida, deixando esse mundo contaminar a gente. E a gente nem se dói por essas coisas que a gente vê, né? Outra coisa que está, outro nome fancy para homossexualismo agora, né? É a ideologia do gênero. A pessoa pode levantar e decidir ser o que ela quer. Ela quer ser homem hoje, ela quer ser mulher amanhã. É muito idiota achar que isso é possível. Porque Deus criou homem e mulher com um objetivo bem sério e falou, assim vai ser o casamento. Gente, a gente vai deixando essas coisas entrarem e vai ficando normal. E o que me dói demais isso. Me dói demais. O quanto
que esse modo do mundo de ser, de pensar, está machucando a gente. O quanto? Eu estava na casa da minha chefe, e isso é tudo que é área, né? Eu estava na casa da minha chefe, ela estava falando a situação de uma jovem numa faculdade que o filho dela fez. Essa faculdade é faculdade famosa. É claro que eu não vou lembrar o nome da faculdade, mas é faculdade famosa. O filho dela foi para uma faculdade muito cara, né? Eles têm condições. E ela falou que uma moça estava me contando. Uma moça foi defender, o professor pediu um trabalho, ela foi expor o trabalho que foi feito. E ela expôs excelentemente o trabalho. O professor falou, nossa, foi excelente como você expôs esse trabalho, como você fez esse trabalho, está excelente. Só tem um ponto que eu posso colocar para você, que não seria bom para você. Você com a roupa que você está usando. Você tem que estar mais propriamente vestida. Gente, a menina ficou tão indignada que ela na escola, para protestar, ela usou só underwear. Imagina, eu virei para minha chefe e falei assim, essa menina, os pais dela não deram para ela um pingo de limite. Por quê? Porque nas faculdades o environment, hoje em dia, é para lá que os nossos filhos vão. Não se pode falar nada que vá contra o ponto de vista deles. É safe environment. Por quê? Porque não se pode falar lá nada que vá contra o ponto de vista deles, da majority da pessoal da faculdade. Não pode falar. Eles não aceitam debate. Eles não têm cabeça para conversar. Você tem esse ponto de vista, eu tenho. Vamos colocar os seus argumentos, eu vou colocar os meus argumentos e vamos chegar a um denominador, vamos chegar a um balance aqui. Não. E o quanto que a gente trabalha os nossos filhos para eles não caírem nisso? O quanto que a gente trabalha os nossos filhos para eles ficarem igual retardados? Essa palhaçada. Não quero debater. Se não é com o meu ponto de vista, que eu, of course, é satânico para mais de metro, não vamos conversar. Gente, a gente precisa ter cuidado em como a gente cria os nossos filhos. A gente precisa. Televisão, o tempo inteiro sai asneira. Se a gente está ali na frente, o tempo inteiro vai sair coisa errada. A gente tem que ter um cuidado, gente, um cuidado. É fora do comum o cuidado que a gente tem que ter. A gente tem que ensinar para eles. Gente, a gente tem que abrir o verbo e falar. Certo é certo, errado é errado. Tem consequências as coisas. Gente, a gente, às vezes, no meio de familiares, a gente baixa a guarda. Porque a família, a gente de perto, fala uma asneira enorme na nossa casa, na frente dos nossos filhos, e a gente não rebate para não criar um clima constrangedor. Porque a gente não quer criar um clima constrangedor. Eu lembro que uma vez, eu tô pregando o evangelho para meu pai, para meu cunhado, com o maior amor no coração, né? Estou lá falando de Jesus. O meu pai começou a falar um negócio, para mim, era para debochar do que eu estava falando. Ele começou a falar, não, porque quando a pessoa morre, você já notou que no cemitério às vezes sobe da tumba uma fumacinha? Eu falei, ele me irritou tanto que eu falei, exatamente, é que está queimando o fogo do inferno e está subindo a fumaça. Eu fiquei irritada com ele, porque eu estou falando com tanto amor e o sujeito vem me dar aquela. Entendeu? E a gente deixa, às vezes, a pessoa amaldiçoar a nossa casa, deixa falar asneira de todo tamanho. Eles querem ser respeitados naquilo que eles acham, mas nunca nos respeita no nosso pé na palavra de Deus, que a gente tem que estar firmado na palavra de Deus. Eles nunca respeitam isso. É mão única. É só eles que merecem. A gente tem que aprender a colocar eles no lugar deles. Falar com educação, mas ser firme. A gente não precisa ofender. Você falando com o maior amor, você vai ficar ofendido mesmo. Porque a gente, ser humano, a gente é uma porqueira. Então, que coisa dói. É verdade, essa aqui é a verdade, entendeu? Mas fala. Porque se a pessoa falar com você com razão, mas você falar sem razão é outra. E você falar com toda educação e colocar a pessoa no lugar dela, não. Aqui não. Aqui na minha casa é Deus, é a palavra de Deus que vale e o resto, não. Sabe, Deus está querendo chamar a gente à tomada de posição
em coisas pequenas e em coisas grandes. Gente, porque servir a Deus é no nosso dia a dia. Outro dia eu pequei, eu falei uma meia-verdade. Então era mentira. Eu falei uma mentira. E aquilo ficou depois. Eu falei, Jesus, como é que é fácil a gente falar uma mentira? A gente tem justificativa. É para a situação, era isso, aquilo. A pessoa precisa de ajuda, você vai soltar uma mentira. Mas é em coisa, gente, pequena do nosso dia a dia. É que a gente vai santificando a nossa vida. Ou vai não santificando a nossa vida. Então, Deus está chamando a gente para uma tomada de posição, de pedir a Deus. O que a gente estava orando era por avivamento, né? O que a gente ora muito aqui é avivamento. E uma das características de avivamento, gente, quando avivamento vem, acontece algo. As pessoas, elas querem ouvir a palavra. As pessoas, quando ouvem a palavra, eu lembro que a gente tinha um pastor amigo nosso que ele falava assim: avivamento é quando as pessoas, elas vêm para a igreja sem ser convidadas. Oh, coisa dele. Isso é um sonho, né? Porque, gente, só avivamento para fazer povo vir para a igreja. Só avivamento. E no avivamento tem convicção de pecado. Uma coisa que acontece no avivamento é convicção de pecado. A pessoa se enxerga. Isaías, quando esteve na presença de Deus, ele falou assim, quando ele estava na presença de Deus, ele caiu e ele falou: miserável homem que eu sou, homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuro lábio. Ele se enxergou, ele viu que ele era um cara impuro. A gente é impuro. A gente, quando está na presença de Deus, só a gente pedindo perdão e se arrependendo, que aquilo tudo sai, toda a imundícia sai. Então, a gente clama por avivamento, não clama. A gente não quer que avivamento venha. Gente, tem um lugar na Bíblia que eu estava lendo, é em Neemias, deixa eu achar, Neemias 8 e 9. Olha que coisa tremenda quando vem um avivamento. Neemias, eu quero ler, vou ler rapidinho algumas partes. 8, aí olha só. 8, no capítulo 8, começando no 1. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que estava sendo lido. O que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês, e leu no livro, diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha ouvido atento à lei. Aí agora, lá no início do 9, no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel, com jejum e pano de saco e cinza, e traziam terra sobre si, os da linhagem de Israel, e se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão de seus pecados e das iniquidades de seus pais. Olha, aqui eu estava lendo no 9, tá? Começando no 1. Então, o 1 e o 2. Então, olha só, isso aqui está falando como é que um avivamento look like. Como é que um avivamento realmente é. O povo começa a ter neles uma sede de ouvir a palavra. E quando ouve, a primeira coisa que vem é convicção de pecado. É convicção de pecado. Eu vou falar uma coisa para vocês. Só um avivamento prepara esse povo que está aí fora para ouvir o evangelho. Porque eles não entendem pecado como pecado. Foi preparado por Satanás com a ajuda de muitos pais. A cabeça deles, eles não querem ouvir nada que vai contra o que eles acham, o que eles pensam. E uma coisa, gente, e outra coisa sobre avivamento. O avivamento, ele começa no nosso meio. É a gente tendo convicção de pecado. É a gente, o povo de Deus, começando a se enxergar. Esses 2 últimos meses, né, eu tenho andado tão busy, mas tão busy com o negócio de mudança, que eu tenho dado muito pouco do meu tempo para Deus. Mas muito pouco. Eu tenho dado para Deus o resto. E eu estou sentindo muita saudade de Deus. Que essa correria, sabe?
Nada justifica. Mas a minha agonia de ver as coisas arrumadas, eu estou dando o resto. O resto para Deus. E Deus está me chamando. Vem cá comigo, vem cá comigo. Sabe, gente, Deus quer que a gente pare e se enxergue. Davi, a última vez que o Guto pregou sobre Davi, né? Que Davi cometeu um grande pecado. Ele pecou com Betseba. O Guto leu e foi tremendo a palavra. Ele pecou com Betseba e foi tudo muito escondido, né? Ninguém sabia, ninguém viu. Matou o marido dela. Um homem justo pra caramba, que ele mandou buscar da guerra e falou pro cara, porque quando ela mandou dizer para ele que ela estava grávida, ele mandou buscar o marido dela na guerra e para ele ir para casa estar com ela, para pensar que o neném que ela estava esperando era dele. Só que o homem era tão justo, ele falou: o quê? Os meus companheiros lá na guerra e eu vou para casa deitar, dormir com a minha mulher? Nunca. Ele dormiu na porta do palácio. E aí Davi mandou por ele mesmo uma carta para ele ser assassinado, para ser colocado na frente da batalha, porque aí não tinha jeito dele escapar. É muito triste essa situação. Está lá em 2 Samuel. Depois eu te dou, está aqui em algum lugar. Aí, em 2 Samuel. Aí Deus teve que mandar um profeta vir. Natan vir estar com ele, né? E Natan veio e contou uma história para ele. Para o homem cair em si, ele teve que contar uma história. E o interessante na história é que quando ele fala assim: imagina, tinha dois homens que moravam numa terra. Um era muito rico e tinha muita posse, muita ovelha, muito de tudo. E o outro era pobrezinho e tinha uma ovelha. E um dia esse rico recebeu convidados e ele foi e pegou a ovelha do pobrezinho e ofereceu ela. E ele tinha tantos. O que deve ser feito com ele? Davi ficou furioso, rasgou as vestes dele e falou assim: esse homem tem que morrer, tem que pagar não sei quantas vezes mais. Ele falou: você é esse homem. Você é esse homem. Foi você que fez isso. Ô, gente, quantas vezes a gente está pecando e não está percebendo? Quantas vezes a gente está fazendo coisa que não é suposto? Gente, quantas vezes o modo de viver do mundo se torna normal para a gente e começa até a fazer parte da nossa vida? Quantas vezes? E sabe, Deus me deu essa palavra para chamar a gente para fazer o que o próprio Davi que fez isso. Ele fez uma oração no Salmo 139. Ele orou assim no versículo 23: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ô, gente, se a gente quer ver avivamento, a gente quer ver esse mundo sendo salvo, a gente vai ter que primeiro fazer essa oração. E vai ter que fazer essa oração de um modo contrito, de um modo... A gente tem que tocar o coração de Deus com essa oração. Senhor, me sonda. Olha para mim. O que eu estou fazendo errado? Onde eu estou pisando na bola? Onde eu não estou ensinando meus filhos o suficiente a te amarem, a ponto de, se um dia eles tiverem que escolher dar a vida, perder a vida por ti, eles escolheriam isso. Gente, quantas vezes a gente olha para os nossos filhos e fala para os nossos filhos... Sabe qual é um dos problemas que faz, que nem acontece com aquela moça? A gente promete para os nossos filhos correção e não dá. Eu lembro uma vez, eu estava aconselhando uma pessoa. Eu já devo ter contado isso aqui, né? Eu conto sempre, repito. Eu estava aconselhando uma pessoa, o Guto entrou dentro de casa. O Guto devia ter 8 anos e meio. Eu estou aconselhando a pessoa a respeito de filhos. O Guto entra dentro de casa e o Guto vira para mim, eu falo alguma coisa com ele, ele me deu uma resposta, falou assim para mim. Eu sei que no que eu falei para ele, que eu não lembro exatamente o que era, ele falou: eu sou igual a você. Imagina, ele falou desse jeito. Eu falei para a moça: dá licença. Fui lá dentro e falei assim: você é igual a mim? Ok, nós vamos conversar sobre isso. E amanhã você vai ter uma coça para você aprender a não me desrespeitar na frente dos outros, porque o que você falou não é certo. Eu explicava o porquê e falei: eu não te pego hoje, porque se eu te pego hoje eu te mato. Amanhã eu te pego. Você pode dormir. Amanhã a primeira coisa, quando você levantar, vai ser a coça que você vai levar, porque já vai ter passado a minha raiva. E cadê que no dia seguinte ele levantava?
Vem o Asaf, aquele cotoquinho na cozinha, vira pro pai dele, no quarto, vira pro pai dele e fala: ô mãe, você não falou que ia bater no Guto hoje? Aí o Marco virou pro Asaf e falou: você sai daqui, seu sem vergonha, que daqui a pouco é você que vai apanhar. Vira aquela coisinha e dispara. E eu fui pro quarto. E eu falei pro Guto: você levanta. Ele não quis levantar, eu puxei, ele ainda bateu com a cabeça na beiradinha da cama. Ah, ok. Bom, eu sei que eu mostrei pra você o quê? De tanto que ele levou. Eu sei que eu mostrei. Você quer o quê? O chinelo ou o cinto, né? Ou o cinto, foi com cinto. E ele apanhou. Ele apanhou, sabe por quê? Porque se você mostra para o teu filho que quando ele é pequeno, os atos errados que ele cometer tem consequência, quando ele for adulto, ele sabe que a asneira que ele vai fazer tem consequência. Entendeu? Então se você não fica falando de boca para fora, vou te pegar, menino. Eu odeio quando mãe fica falando na minha frente assim: vou te pegar, menino, vou te pegar. E não pega nada. A criança continua rodando, dando pirueta no ar, fazendo tudo que quiser, arrancando dos outros tudo, porque sabe que o pai e a mãe não vão tomar nenhuma atitude. Então ponha isso na tua cabeça. Sabe o que você está fazendo? Se você não fizer o que você prometeu, você está contribuindo com o capeta. Sabe por quê? Porque quando ele for adulto, ele vai achar que nem aquela moça. Qualquer coisa que eu fizer não tem consequência. Mas tem consequência. Tem. É melhor aprender com a gente que ama do que lá no mundo com uma pessoa que não ama, que vai arrebentar com ele. Entende? Então a gente precisa, isso é real. Falar com Deus, me sonda. Mostra para mim a quantidade de asneira que eu tenho feito. Mostra pouco a pouco, porque deve ser muito. Mas mostra. Porque Deus é fiel, gente. Deus vai falar. Deus fala com a gente. Gente, se a gente vier contrito diante do Senhor e pedir com Ele, Ele vai falar. Ele vai falar. Amém? Então tem esse ponto que eu queria fazer. É que Deus, a gente tem essa oração. Sonda, me conhece. Prova meu coração. Vê se tem em mim algum caminho mau. Me guia para o caminho bom. Me deixa eu ver. Gente, a gente faz tanta coisa no nosso dia a dia que não era suposto a gente fazer. A gente trata às vezes os outros com tanta ignorância, principalmente os de perto. A gente com as pessoas que são mais assim, né? Só quem é muito de perto é que leva muitas das vezes a ignorância da gente. Quem é muito de perto, principalmente com marido e mulher. Então isso acontece muito. Às vezes dá uns berros com a gente quase cai dura sem saber nem por quê. Porque o sujeito está nervoso, a mulher está nervosa. E eu, gente, quando eu estou nervosa, nem eu me aguento. Nem eu me aguento. Mas é sério, ele está brincando assim, mas nem eu me aguento. Eu falo assim: gente, não fica nem perto de mim, porque eu estou insuportável hoje. E graças a Deus, eu vejo que eu estou insuportável. Mas a gente, às vezes, a gente é tão ignorante. A gente é tão ignorante um com o outro. Marido e mulher, a gente acaba se perdoando mesmo. Porque marido e mulher, né? Não tem jeito. A gente acaba se perdoando. Então mas não custa nada a gente parar e começar a pensar em como que a gente está agindo com os nossos filhos. Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês: Deus é fiel. Se você orar, Deus vai falar com você. E Deus vai mostrar nas coisas da sua vida em que você está precisando de mudança. Porque tem. Na minha tem um monte. Eu sei que tem. Eu estou precisando colocar algumas coisas no eixo. Todos nós estamos. O avivamento começa na igreja. Se a gente quer ver Deus vindo, quer ver salvação, a gente vai ter que fazer essa oração. E outro ponto que eu quero colocar aqui, que eu não vou demorar, estou quase terminando. Então, o avivamento, eu falei que ele é marcado por é um retorno às escrituras sagradas. Ele começa assim: há um espírito de arrependimento, de convicção de pecado que vem sobre a gente confessa e a gente começa a viver um nível novo, andar em pureza, andar do jeito que Deus nos chama. E tem outro ponto que eu queria fazer.
eu estava ouvindo uma pregação que ela falava muito sobre essa palavra, porque nós somos fogo na roupa. A gente vai lá na Bíblia e pega os versículos, porque Deus é misericordioso, porque Deus é compassivo, porque Deus é longânimo. A gente nunca gosta daqueles versos. Eu achei uma aqui que foi em Salmo 7:11, fala assim: Deus é um justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Em Gálatas 6 fala assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. E Apocalipse 14 fala algo também muito forte. Olha só, Apocalipse 14. Olha que interessante, olha esse verso aqui. Pregar sobre a ira de Deus e o juízo e a justiça dá uma pregação inteira à parte. Pedi para o Marco pregar sobre isso um dia. Olha só, no verso 10 fala assim: também esse beberá, Apocalipse 14, começando no verso 10. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta, da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Sabe, essa coisa da marca tem a ver, porque ele fala da marca está na testa e está na mão. É o modo de pensar do mundo, adorando as coisas do mundo, e na mão, atuando no mundo, tá? É fazendo o que o mundo coloca para a pessoa fazer, de tudo o que é errado, né? E em Mateus fala também assim, Mateus 22:3, então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e pranto e ranger de dentes. Aí eu estava vendo uma pregação que me tocou muito. Ele falou assim: você sabe por que no inferno há choro e ranger de dentes? Porque você imagina você lá. Imagina agora você lá no inferno. Everywhere lá tem placa dizendo assim: eternity, eternidade. No way out. É eternidade. E você pensar, naquele dia, lá na igreja, foi falado que Deus deu Jesus para morrer pelos meus pecados, para que eu pudesse receber o perdão de Deus e ter vida eterna e viver para sempre com Deus. E eu falei: não, Jesus, não te quero. Não quero te obedecer, eu quero viver no mundo. Eu sou jovem, eu quero sexo, eu quero party, eu quero fazer a minha vontade, eu quero o meu pecado. E você pensa que a tua vida aqui, ela é como um segundo. Um segundo. Eternidade é forever, é para sempre. Mas você escolheu, olha, aí ele vai falar: você, quão tolo eu fui. Aí ele falou: e você vai ranger o dente, porque você vai falar: por que eu não escolhi aceitar o que Deus fez por mim? Agora, Tati, eu estou aqui e não tem saída, porque você não deu ouvidos à palavra de Deus, porque você não deu ouvido a quando Deus fala: não vive, esse é pecado, sai disso. Com Jesus o pecado não terá domínio sobre você. Você pode vencer ele. Qualquer um que fale: eu não posso vencer esse pecado, é mentiroso, porque a Bíblia fala que em Cristo o domínio não terá pecado sobre, o pecado não terá domínio sobre você. E você está lá e vai se ranger de dente, e você vai viver o resto da eternidade falando: o quão tolo, o quão estúpido eu fui. Estou aqui, não tem saída por causa do pecado, porque eu quis um segundo porque essa vida aqui, gente, isso aqui é assim, isso passa assim, isso é nada. Outro dia o William nasceu, já está com 1 mês e meio, daqui a pouquinho vai estar com 4, 5, 10 anos. É assim, gente. A Júlia já fez 1 ano. Vida aqui é assim. E você
Não para pensar. E muitos escolhem uma vida de pecado. Gente, a gente adora os versos na Bíblia que falam da misericórdia, mas vai ver os que falam da ira. Dá uma paradinha em casa e procura os versos que falam da ira do Senhor. Eu peço para o Marco uma hora pregar sobre a ira do Senhor. Beberá do cálice da minha ira, né? Tem um verso na Bíblia que fala que agradou a Deus a moer Jesus por causa do quê? Do pecado que estava o mundo inteiro sobre ele. Aí você vem e fala assim: porque Deus é misericordioso, que nem o Papa falou. Deus é bom demais para ter criado um inferno, vai passar a eternidade lá. Como que pode não entender que um Deus justo não traz o castigo? Como que pode? Que estupidez é essa? Que uma pessoa não entende que está totalmente desconectado à ira e à justiça de Deus. Se ele é justo, ele tem que trazer castigo. Como? Como que ele não ia trazer? Está conectado isso. Então, gente, vamos deixar. E tem um outro verso, né, que ele é também, Mateus 7, 13, 14, fala assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Oh, glória! São poucos. Poucos os que acertam. Oh, gente, são poucos. Está falando que vão ser poucos. E a gente está no meio desses poucos. Você sabe que se você continuar estando ok com as coisas que acontecem sobre essa terra, eu falo mesmo, lê o livro, ele não é ficção. Lê o Paradigma, eu te empresto. Não é ficção, é realidade. É fatos acontecidos, que estão acontecendo e que têm acontecido. Lê para você. A gente precisa às vezes de um tratamento de choque. Pá! Na nossa cara. Para a gente entender o que a gente está lidando. A gente fica naquela dormência e não entende as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Então, é essa palavra que Deus colocou no meu coração para nós. Vamos ficar de pé?